Antigamente, o Facebook não era só um lugar de tretas de famílias e alguns memes duvidosos. Ele era também um verdadeiro fliperama online. Entre uma conversa e outra, dava pra desafiar os amigos, perder horas em joguinhos viciantes e até criar rivalidades que duravam semanas. Mas com o tempo, esses jogos foram sumindo e deixando um vazio nos corações dos jogadores. E também nos horários que eles deveriam estar estudando ou trabalhando. Hoje a gente vai embarcar numa viagem nostálgica pelos games que fizeram história no Facebook. E entender por que eles foram desaparecendo aos poucos. Se prepara para relembrar aquele tempo glorioso de plantar ou roubar plantações e desafiar amigos em batalhas épicas. E claro, receber spam infinito de pedido de vida extra. Antes dele começar aqui a falar dos jogos, qual é o primeiro que vem na tua cabeça quando você fala de Facebook? Eu acho que Dragon City mesmo, amiga. Cara, Dragon City marcou muito. Tinha um outro também que eu não lembro se o nome era Social Wars, que você meio que tinha os robôs. E era tipo Dragon City, só que com robô. É, eu realmente não lembro. Cara, é porque eu lembro muito mais de jogos do Orkut do que do Facebook, tu acredita É que o nisso? Orkut. Eu entendo, porque eu acho que o do Orkut ele teve um apego maior, galera. Não sei se vocês sentem isso. Tipo assim, o Café Land do Facebook nunca vai se comparar ao que Ó, o foi o Café Café Mania. Mania. Porque ele podia ter os gráficozinhos melhor. Mas não era melhor do que o Café Mania. Amiga Proibidão. Essa musiquinha que ele botou é de Resident Evil 4. O classicão. Caraca, já mexeu comigo. Já gostei desse maluco. Só pela trilha sonora. Já começou com o Bullying. Com o Bully. Já começou com a trilha sonora de Bully e agora de Resident Evil 4 do Save. Ai, cara, essa música mexe muito comigo. Ah, o Facebook. Hoje ele é praticamente um grande condomínio de tiozões compartilhando fake news e vídeos de receita. Mas houve um tempo em que esse site era um verdadeiro parque de diversões digital. Sim, crianças, antes do TikTok e dos jogos mobile roubarem a cena, o Facebook era o lugar pra jogar e socializar ao mesmo tempo. Imagina só, você entrava no Facebook pra dar aquela stalkeada básica no seu crush ou postar uma indireta pra alguém, porque isso era o que se fazia naquela época. E de repente, Amiga, sendo sincero, eu usava o Facebook só pra jogar. Não, eu usava só pra jogar, mas esse negócio de indireta, cara. É que tinha uma época que eu me sentia muito. Queria muito comentar naquele negócio que tinha do nosso Facebook mesmo, tipo. Sabe qual é? Eu não lembro o nome daquilo. Era na página da gente do Facebook. Ah, eu não sei, eu desativei o Facebook em 2013, eu acho. É, tem muito tempo também que eu não mexo. Eu acho que a última vez que eu mexi foi 2017, e só porque na época eu falava com algumas pessoas pelo Facebook ainda. Mas aí, quando eu era mais nova, tipo assim, com 12, 13 anos, eu comentava muito naqueles negócios. Aí toda hora eu postava, tipo, tudo que eu ia fazer eu botava lá. Eu acho que por isso que hoje em dia eu sou mais privada, assim, em relação às coisas, de, tipo, até Instagram mesmo. Esses negócios eu não posto muita coisa hoje em dia. Eu geralmente só uso o YouTube porque eu trabalho com o YouTube, né? alguém te desafiava pra uma partida de pôquer ou te mandava um pedido desesperado pra regar a planta. Caraca, sabe qual jogo? Ele falou de poker, mas me lembrou de quê? De Paul Live True. Eu acho que era isso. Não sei se o nome era esse, gente. Era Paul alguma coisa. Que era um de sinuca. Tu chegou a jogar esse? Ai, não gostava muito de sinuca, não. Cara, mas esse era muito legalzinho, era muito legalzinho. Tinha o Guitar Flash também, que agora eu não lembro se era do Orkut ou se era do Facebook, mas eu acho que era do Facebook. Nossa, eu lembro que tinha uma música do Link Park. Foi assim que eu conheci Californication. Porque no jogo do Guitar Flash você tinha Californication. Aí eu botava várias músicas, menino, que eu era roqueira. Aí esquece. Plantação no Farmville. Pronto, você estava preso no looping infinito de joguinhos do Facebook. Esses jogos eram perigosos, e no bom sentido, obviamente. Você entrava para jogar rapidinho e quando percebia já tinha passado 3 horas tentando construir uma cidade perfeita em Cityville ou cuidando do seu pet virtual no Pet Society. Aquele bichinho que dependia completamente de você para não virar um fantasma depressivo. E o melhor de tudo, você não jogava sozinho. Quer dizer, na teoria era um jogo social, mas na prática era uma verdadeira guerra psicológica. O jogo te dava um desafio impossível e a única forma de vencer era chamando seus Isso daqui é Café Mania, não é? Café Mania não, Café Land, né? Isso. Eu ia falar Café Mania, amigos mas... pra ajudar. Era um sequestro emocional digital. Ô João, me manda um tijolo aqui pra minha cidade, por favor. Ô Mariana, me dá uma vida extra no Candy Crush, por favor. Você ignorasse, no dia seguinte já era a briga, pô, você tinha que se resolver. Era tudo parte da magia dos jogos do Facebook. Você se divertia e ao mesmo tempo enchia a paciência de todo mundo com notificações e pedidos de ajuda. Cara, tinha uma época no Facebook também que tinha um negócio chamado Cutucar. Tu lembra disso? Não lembro, não. Porra, isso era muito chato. Aí aparecia lá, tal pessoa cutucou você. Aí, é porque eu era criança, né? Se fosse hoje em dia eu ficar, caralho, vai pro caralho. Entendeu? Seria nesse pique. Porque, porra.
era um caos maravilhoso. Mas não era só isso. Os jogos do Facebook tinham um charme especial, gráficos coloridos, mecânicas viciantes e aquele gostinho de recompensa por cada conquista, mesmo que fosse só ganhar mais 3 cenouras na fazenda. Era como se cada jogo fosse um mini universo dentro do site, e cada jogador fazia parte dessa comunidade. Se hoje a galera passa horas no Instagram vendo vídeo de gente cortando sabão, antigamente a gente gastava tempo construindo impérios digitais e pedindo favor pros amigos. A diferença, pelo menos no Facebook a gente saía com um dragão evoluído ou uma cidade gigante. E foi assim que o Facebook, além de ser uma plataforma de conversa, virou um verdadeiro paraíso dos games, onde cada clique podia te levar a uma nova obsessão. Mas como todo Cara, o pior é que assim, eu realmente usava muito o Facebook pra jogar, porque tinha uns joguinhos que eram bem legais, sabe? E naquela época a gente não tinha, assim, o PS2, eu tive o PS2 por muito tempo, né? Que ficou sendo meu videogame principal por muito tempo, aí depois veio o 360 e foi onde eu parei e depois eu montei o meu PC, que foi quando eu já tava Sim. ganhando meu dinheiro e comprava meus jogos, mas eu tive um tempão que eu não comprava mais jogo, porque depois de um tempo parou de venderem aqueles jogos de PS2. Amiga, vende até hoje. Não, amigo, mas não tinha mais não tem mais na feira. Eu sei que vende até hoje, porque quando eu fui botar o meu PS2 uma vez que eu fiquei, ai, quero jogar os jogos que eu jogava na infância. Aí eu lembro que no Mercado Livre eu comprei papo de, tipo assim, 20 jogos de PS2 por R$ 20. A única coisa que aconteceu foi que eu tive que buscar no correio também aquela merda. E aí o dinheiro que eu gastei de Uber não compensou. Era só você ir andando de ônibus. Ai, cara, ele sempre tem. Ele é muito. Não vou nem falar aqui, não vou nem falar aqui, bicho chato. toda história boa, essa também teve seu fim, e a gente vai entender o que aconteceu nos próximos tópicos. Se você sobreviveu à era de ouro dos jogos do Facebook, parabéns, você viveu uma das épocas mais viciantes e caóticas da internet. Quem diria que um simples convite de Caralho. conversa acabaria virando um verdadeiro cassino de joguinhos sociais, onde a moeda principal era paciência e amizades sacrificadas por um punhado de cenouras. Mas vamos ao que interessa, os jogos que realmente marcaram essa época, e você jogou pelo menos um desses sua infância ou adolescência foi incrível. O meu caso foi a infância, porque na época desses joguinhos de Facebook eu tinha em torno de 8, 9 anos. Farmville, Caraca. o fazendeiro raiz do Facebook. Ai, o Farmville, o jogo que transformou milhões. Esse eu não joguei. Eu só consigo lembrar do Orkut, gente. É, eu lembro. Cara, Pra tinha mim, um do Orkut que é era. plágio do Orkut. Não, então, não era o Colheita Feliz. Tinha um outro do Orkut que era de Fazendinha também, não tinha? Eu só lembro do Colheita Feliz, amiga. Não, tinha um outro de Fazendinha também, que eu acho que era Mini Fazenda, se não me engano. Milhões de pessoas em agricultores de sofá. A ideia era simples, você plantava, esperava, colhia e repetia. Mas o verdadeiro desafio era lidar com o tempo das plantações. Quem nunca passou o dia inteiro esperando aquele maldito milho crescer, só pra esquecer de colher e perder tudo? Era praticamente um simulador de frustração. E claro, o maior terror do Farmville não era perder a plantação, era depender dos seus amigos. Se você não convencesse metade da sua lista de contatos a te mandar adubo e vacas, sua fazenda nunca ia evoluir. O jogo transformava todo mundo em vendedores de Herbalife. O que é ruim nisso é que você fica dependendo muito dos outros pra jogar, né? Então, vira meio que uma seita. Aquelas, aceita que dói menos. Ah, ai, que horrível. É. Mas eu acho meio ruim essa parte de ter que depender depender dos outros. Porque eu lembro que tinha algumas coisas, algumas missões que pra você completar no jogo, você dependia real dos seus amigos. E se for um ser humano antissocial, hein? Como é que faz? Que não tem Ah, amigos? mas, amiga, Ah. tinha muito. Se você não tinha amigo, você tinha que comprar as coisas, entendeu? Ai, Mas compra aí, pra passar o e tempo se a mais pessoa rápido. for, além Ai, dela não ter amigo, ela não ter dinheiro? Como é que faz? tadinho, aí ela não joga. Da colheita. Cityville, construindo metrópoles e a paciência dos amigos. Se Farmville era sobre plantar, Cityville era sobre construir sua própria cidade. Aqui a missão era erguer prédios, organizar as ruas e, claro, infernizar seus amigos pedindo recursos. O jogo tinha um sistema genial. Você começava um bairro humilde e ia crescendo até virar uma mega metrópole. Isso se você conseguisse convencer 15 amigos a te mandar tijolos. Muitos descobriram o caos da administração pública nesse jogo. Você planejava. Nossa, ele falou isso sobre esse jogo e me lembrou de um jogo que não era do Facebook. Eu acho que era de um negócio, tipo, não sei nem se era Clique Jogos. Que era um jogo que você tinha uma rua e aí você montava as lojas dessa rua. Só que dependia do dinheiro que você fazia naquele dia pra você criar outras lojas.
Sei que jogo é esse não, amiga. Não, eu acho que tu não vai saber, cara, que era um bagulho muito assim, tipo, é que eu ficava tanto em sites, assim, catando joguinhos, tipo, aí eu ia além, sabe? Tipo, o Frivit, o Clique Jogos, eu ia nos aleatórios, assim, 360 jogos. Aí cara, eu queria tanto achar esse jogo, tipo, de quando eu era criança. Fora que teve uma época, é que, gente, eu gosto muito de The Sims, né? E teve uma época que eu queria jogar The Sims no meu computador, mas eu era criança, eu não sabia instalar, eu não sabia que eu tinha que pagar pra ter o jogo, esses negócios assim. Não precisa também, se você não quiser, aquelas, né? Mas eu queria tentar jogar as coisas, né? Eu tacava assim no Google, jogos igual The Sims, só que online. Aí aparecia vários. Foi assim que eu conheci o quê? Second Life. Só que Second Life era muito preocupante, porque assim, eu hoje, olhando em retroativo, tinha umas paradas muito absurdas assim no jogo. Tipo assim, dava pra você fazer coisa mais 18 no jogo, tá ligado? Só pra tu ter noção. E eu ficava, gente, a galera botava isso como jogo de criança. Na verdade, eu acho que nem era um jogo de criança, sabe? Era pra você ter um avatar diferente, só que eu jogava porque eu achava que era igual The Sims. Aí teve um dia lá que eu caí num mapa estranhaço, eu fiquei, gente, o que é isso aqui? Só que, tipo assim, eu já tinha uns 15 anos, né? Já sabia mais ou menos o que era o rolê, mas eu fiquei tipo, que bagulho, tipo, bizarro aqui, tá ligado? Não chegou nesse submundo, não, né, amigo? De jogos parecidos com The Sims. Não, amiga. Já um arranha-céu, mas acabava sem materiais porque ninguém queria te dar uma maldita viga de ferro. Te viu foi um treino para a frustração da vida adulta. Dragon City, Aí, ó. criando dragões e acabando com a produtividade. Aqui, pra mim, o melhor jogo do Facebook, não tem jeito. Tem um jogo que fez a galera se sentir um verdadeiro treinador de criaturas lendárias. Esse jogo foi Dragon City. A missão, criar, treinar e batalhar com dragões de diferentes tipos. Se no começo você só tinha um lagarto feioso cuspindo fogo, depois de muita dedicação e pedidos insistentes de recursos para os seus amigos, você já estava dominando o mundo com um exército de dragões super poderosos. Tinha um problema: o tempo de espera para chocar os ovos. Nada mais frustrante do que esperar horas. Cara, tinha o negócio do ovo e o negócio das comidas, que pra você alimentar seus dragões, você tinha que ter as frutinhas lá, né? A princípio era fácil, porque você só precisa de 5 frutinhas pra você ir evoluindo. Aí 5, 5, 5, aí depois de 5, 5, 5, vira 4, 4, 4, 4, 4. Até pra casa lá tinha tempo, não tinha? Quanto Tinha. mais raro o Aí, dragão, é mais porque é raro, assim que eles mais... ganham o dinheiro do Facebook, porque você tem que pagar pra você passar o tempo. Eu nunca paguei, não, pra ser sincera. Eu acho que era isso que me desmotivava um pouco assim nos jogos, sabe? Por isso que eu começava a dar uma desistida. Foi aí que começou o Pay to Win, será? Não, amigo, eu acho que já começou no Orkut, porque eu lembro no Orkut, menino, que a época do Orkut foi uma febre tão grande que o pessoal do meu prédio, os vizinhos, todo mundo tinha um treco no Orkut. Tipo assim, a fazendinha, a mini fazendinha, sem ser a colheita feliz. Eu lembro que tinha uma vizinha minha que ela pagava, menino, pra ter as coisas. Aí a fazenda dela era super chique. Aí eu ficava assim, gente, eu queria ter dinheiro assim pra gastar em jogo, sabe? Eu não tinha nem dinheiro. Aí o Orkut falindo e tudo foi embora. Exatamente. Horas para descobrir que você tinha chocado um dragão que nem era tão bom assim. Mas a emoção de conseguir um dragão raro compensava tudo. E claro, tinha sempre aquele amigo que pagava dinheiro real para acelerar o jogo e esfregava na sua cara que já tinha um dragão lendário, enquanto você estava tentando conseguir um mísero dragão elétrico. E vale salientar também que tinham vários eventos no Dragon City que era super legal. Eu lembro até hoje do dia que eu consegui o dragão urso. Pra mim, o dragão mais foda do Dragon City. Mafia Wars, se sentindo um chefão do crime, só que não. Enquanto alguns preferiam fazer fazendas de dragões, outros queriam a adrenalina do crime organizado, virtualmente, é claro. Mafia Wars fez todo mundo se sentir um chefão do crime sem precisar sair do sofá. Você recrutava amigos para sua gangue, expandia o seu império e declarava guerra contra as outras máfias. O único problema, você precisava fazer um exército de amigos. Se não tivesse um bando de gente para te ajudar, você era um mero ladrãozinho de esquina. Esse jogo Entendeu? Esse aí Antissociais você nunca não ouviu, não. poderiam jogar. Não, eu nunca ouvi falar também desse. Talvez não tivesse pegado na nossa época. basicamente transformava qualquer um em um marqueteiro do crime. Ei, você quer entrar pra minha máfia? Prometo que é seguro. Candy Crush, o jogo que tomou conta das tias e avós do Facebook. Candy Crush, Candy Crush é do Facebook? Também tô descobrindo agora. Eu achei que Candy Crush era só de celular, gente. Não sabia que era do Facebook. Cara, minha mãe era viciada nesse jogo, meu O Deus. marido da minha prima também. Nossa, mas ele era viciado num nível assim que o cara, ele já, tipo. Ele jogava muito esse jogo, tá ligado? Eu joguei uma época lá, mas não me prendeu tanto, não. Não, tipo, nas primeiras 5 jogadas é legal, entendeu? Mas Depois fica assim, repetitivo. começou como um simples jogo de combinar doces, mas rapidamente se tornou uma seita secreta liderada por tias e avós. Quem nunca recebeu um pedido desesperado de vidas extras às 3 da manhã? Esse jogo hipnotizou gerações inteiras e mostrou que nada é mais viciante do que doces explodindo na tela. E a frustração era real. Quando você achava que estava indo bem, aparecia aquele nível impossível que te fazia
fazem implorar por ajuda. O Candy Crush foi o grande responsável pelo boom das mensagens irritantes no Facebook e ao mesmo tempo manteve muita gente ocupada durante anos. Outros sucessos que também merecem ser lembrados eram o Texas Hold'em Poker, para quem queria blefar online e perder fichas para desconhecidos, e também o Restaurant City, um jogo onde você administrava Restaurante City? Não era Restaurante City, pô, era Café Land, não era? Tinha no café. Cara, esse do restaurante eu acho que eu bem lembro, mas eu não gostei dele. Não lembro disso, não. Pô, ele é o genérico do que já era genérico. um restaurante e aprendia que clientes são insuportáveis. Esses foram apenas alguns dos grandes sucessos que dominaram o Facebook e deixaram sua marca na história dos jogos online. Mas como todo boa era, essa também, infelizmente, chegou ao fim. E no próximo tópico, vamos entender o porquê esses jogos desapareceram. Mas bem, qual desses jogos você mais jogava? Algum deles te deixou traumatizado? Comenta aí. Eu ia falar, o Facebook faliu. Que nem o Orkut, mas não faliu. No caso, só as pessoas que saíram do Facebook mesmo, né? Os jovens, assim, porque eu sei que tem muita galera mais velha lá ainda. Eu desliguei tanto do Facebook que eu literalmente perdi a minha senha e eu não sei nem como entrar mais no meu perfil. Eu não lembro nem o e-mail que tava. Ai, amiga, na verdade, eu nunca achei graça no Facebook, entendeu? Cara, eu usava muito pra conversar com meus amigos, porque não tinha WhatsApp, né, a princípio, depois que foram lançar o WhatsApp. E aí antes a gente usava o Messenger, né? Como é que é? Messenger? E o que mais interessa pra gente, como foi que eles sumiram? Os jogos do Facebook, eles já foram os 6 do entretenimento online, transformando qualquer momento livre em uma missão épica de colheitas, batalhas e construções. Mas de repente, eles começaram a desaparecer, como se tivessem sido apagados da existência. E assim, sem aviso, o Facebook deixou de ser um fliperama e virou só um grande grupo de vendas e brigas políticas. Mas o que aconteceu? Quem matou esses jogos do Facebook? Foi um crime organizado ou uma tragédia inevitável? Vamos investigar os principais suspeitos. O fim do Flash, o assassinato oficial. Se tem um verdadeiro vilão nessa história, ele se chama Adobe Flash. A maioria dos jogos do Facebook rodava nesse formato, e por anos ele funcionou muito bem. Mas aí começaram os rumores. O Flash está ultrapassado, ele tem falhas de segurança, tá na hora de seguir em frente, hein? O Google Chrome começou a bloquear, os navegadores foram abandonando, e em 2020 veio a facada final. O Flash foi oficialmente desativado. Resultado? Milhares de jogos do Facebook simplesmente deixaram de funcionar. Era como se um apagão tivesse varrido uma geração inteira de jogos. Sem Flash, não tinha mais Fazenda, Cidade de Dragões e nem a máfia. E assim, sem nenhum enterro decente, Farmville e companhia foram parar no limbo digital. A ascensão dos jogos mobile. Outro suspeito nessa história é o boom dos jogos mobile. Lá nos anos 2010, enquanto a galera estava viciada em Farmville, surgiram os primeiros grandes sucessos dos celulares. Subway Surfers, Clash of Clans e muitos outros. De repente, ninguém mais queria depender de um computador ou de uma conexão de Facebook para jogar. Os celulares ofereciam jogos muito mais práticos e acessíveis. Se antes você precisava entrar no Facebook e implorar por recursos, agora era só baixar um jogo no celular e jogar aonde quisesse, sem depender de ninguém. Sem contar que os jogos mobile Subway Sem Surfer. depender de ninguém? Como assim? Ué, tem um monte de jogo que você precisa de amigo também pra te dar moeda ou algo do tipo assim. Na época os jogos de celular, eu lembro mais. Esse daqui, ó, era do Jetpack, que era legal Nossa, a adorava beça. esse jogo. Tinha também nesse estilo, o quê? O Zumbi Tsunami. Aí tinha cara, o Temple Run, eu acho que foi o primeiro jogo no estilo antes do Subway Surf, sabe? Tá aí, eu joguei o Subway Surf primeiro que o Temple Run. Sério? E eu não gostava muito, aham. Tinha um da Tomb Raider também, e tinha cara, que eu gostava muito, que era do Homem-Aranha. É que esse jogo, ele real foi descontinuado, e que você tinha várias É, eu vi. versões do Homem-Aranha. Tu chegou a jogar esse? Era tipo um Subway Surf também. Ele foi descontinuado por conta do direito autoral. Mentira! Não era oficial? Era oficial, mas tipo, a empresa que fabricou o jogo não tava conseguindo pagar o direito de imagem do Homem-Aranha, entendeu? Cara, aquele jogo era muito Aí legal, eles porque ele tiraram. tinha, tipo, muita coisa do Homem-Aranha. Tinha vários Homem-Aranhas diferentes. Tinha o Homem-Aranha da Vergonha, que é o que usa Sim, o sim. saco na cabeça. Tinha o Aranha 2099, que é o Miguel O'Hara. É Miguel O'Hara, né? Eu acho que sim, amiga. tinham gráficos melhores, jogabilidade mais fluida e estavam sempre inovando. O Facebook até tentou reagir investindo em uma loja de jogos próprios, mas já era tarde, a galera já tinha migrado pro celular e eles não iam voltar tão cedo. No começo, o Facebook amava joguinhos porque eles mantinham os usuários presos no site por horas, mas com o tempo o Facebook começou a focar em outras coisas. Vídeos, principalmente depois do sucesso do YouTube. Marketplace, porque nada mais Facebook do que vender móveis usados. Grupos, onde as pessoas discutem de tudo, desde receitas até teorias
teorias da conspiração. Ou seja, os jogos foram perdendo espaço dentro da plataforma. Cara, tu lembra quando tu parou de usar assim o Facebook? Cara, foi indo pro ensino médio. Eu já não tava querendo mais usar. Eu falava assim, gente, pra que isso aqui? Aí eu fui e desativei. Cara, eu acho que o último ano que eu usei foi 2017 também, porque na época eu conversava com a coisinha por lá bastante. Ai, começou. Eu não posso mencionar que você já fica nessa, palhaço. Menos destaque significa menos jogadores, e menos jogadores significa o fim do spam de notificações. E até que foi um alívio coletivo. Você já jogou Cara, sabe um jogo que agora eu não sei se era do Facebook ou se era do Orkut, que era um jogo de futebol que você podia, tipo, tanto personalizar o estádio que você jogava, os personagens, tipo assim, tu podia criar a camisa de time meio que você quisesse, obviamente com limitações, mas tinha várias cores diferentes, um símbolozinho lá. E ao mesmo tempo você conseguia jogar, tipo assim, tinha várias coisas, você Era podia com os administrar. bonecos de cabeça grande? Era, tu chegou a jogar isso? Eu acho que eu sei. Cara, deixa eu ver se Eu a acho gente que eu acha sei. o nome desse jogo. Inclusive, esse Criminal Case aí, eu joguei beça também. Criminal Case? Era de que esse? Aham. Criminal Case? Era de coisa de perito criminal. É Foot Facebook. Será que aparece? É que eu vou botar Foot Game. Eu não sei se vai aparecer. Cara, eu acho que era esse daqui, hein? Não era não. Não era esse não. Porque eu lembro que era um bagulho... Bota jogo de futebol Facebook. Porque ele lembrava um pouco um bagulho 2D, sabe? Eu acho que era isso aqui, ó. Bola. Bola do Facebook. Bola do Facebook. Jogo, bola, Facebook. Caraca. Ah, era esse. Olha aqui, ó. Tá vendo? Aham. Era esse que, caraca, que nostalgia agora. Aí, tá vendo que você podia, ó, fazer os estádiozinhos diferentes. Eu não cheguei a jogar esse aí, não. Pensei que era outro. Nossa, ele era bem legal. Aí dava pra... Não era isso aqui, eu não lembro de ser assim, não, hein? Não lembro de ser assim, a parte jogável, não. Que eu lembro deles serem cabeçudinhos mesmo. Caraca, queria que tivesse uma parte, assim, mostrando a gameplay. Porque eu acho que aquele ali tá errado. Aquelas. Mas acho que tem mais nada, não. jogou no Facebook, com certeza já mandou ou recebeu 1 milhão de notificações de jogos. Ciclano precisa de ajuda. Beltrano quer te convidar para a fazenda dele. No começo isso era até que normal, mas depois de um tempo virou um verdadeiro inferno. O Facebook percebeu que isso estava afastando os usuários e começou a limitar essas notificações. Sem a enxurrada de pedidos, os jogos perderam uma das suas maiores armas para crescer e manter os jogadores ativos. Foi o golpe final para muitos deles. O veredito, uma morte anunciada. O fim dos jogos do Facebook não teve um único culpado, foi um combo de fatores. O Flash Player morreu, os jogos mobile dominaram, o Facebook mudou de rumo e as notificações irritantes foram cortadas. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo, os jogos foram desaparecendo aos poucos, até que um dia você entrou na sua conta e percebeu que sua fazenda, sua cidade e sua máfia não existiam mais. Mas calma, nem tudo tá perdido. No próximo tópico a gente vai ver o legado que esses jogos deixaram e aonde dá pra jogar algum deles. Os jogos do Facebook podem ter sumido da plataforma, mas será que eles realmente morreram? Ou será que, assim como um chefe final de RPG, eles apenas mudaram a forma e voltaram mais fortes? A boa notícia é que muitos desses jogos ainda existem, e outros evoluíram para novas versões. Então, se bateu aquela saudade da sua fazenda ou do seu império criminoso, segura que tem esperança. Farmville. Eu queria jogar o jogo bola. Porque eu fiquei com vontade, que eu vi ali eu queria jogar. Eu acredito que esse não chegou nem a ter tanto sucesso assim. E que Eu queria muito jogar. engraçado. Ah, Eu queria muito jogar Café Mania. Ou aquele do ai. Coelhinho. Tu chegou a jogar daquele do Coelhinho? Que ele era Magic tipo alguma mais. coisa? É Magic Villa, eu acho. É... Cara, tinha um Vila bizarro Mágica. também, não sei se tu lembra do Orkut, que era de um bebê, que você podia comprar laranja, chocolate, uns negócios assim, tipo, aí você comprava uma máquina de suco. Tinha um bebê. Era um bebê, uma criança estranha. Bebê Reborn. Não, amigo, era do jogo, pô. Cara, aqui tinha um joguinho bizarro também, assim, no Orkut, sabe? Aqui eu não tô conseguindo lembrar tanto deles, porque eu realmente, na época do Orkut, eu era muito criança. Ah, mas eu já vi que ele fez um vídeo também falando do Orkut, então provavelmente a gente vai fazer esse vídeo também do Orkut, e aí a gente deve ter mais coisa pra comentar, que eu acho que como a gente... Aí corta, a gente conhece Ele tá dois falando de jogos. Wood Pocket? Não, amigo, eu tô falando de um bebê mesmo, Buddy Pocket eu lembro. Que você Eu não sei. podia... Não tinha uns negócios que você podia botar o seu Buddy Puck com seus amigos pra fazer algumas Aham. coisas também? Eu falei, gente, isso aqui é o auge da tecnologia, não, nada vai superar. E olha aí como é que a gente tá hoje em dia, hein? Enquanto isso, meu amigo não quer comprar Stardew Valley pra gente ser fazendeiro junto.
Você tá me infernizando com isso há quanto tempo? Claro, cara. A Fazenda nunca morre. Quando o Facebook decidiu jogar uma pá de cal nos joguinhos, a Zynga, a criadora de Farmville, não ficou parada. Eles lançaram o Farmville 2 e depois o Farmville 3, que agora estão disponíveis para o celular. Ou seja, se você ainda sente falta de plantar milho e esperar 12 horas para colher, pode baixar no seu smartphone e reviver esse sofrimento nostálgico. Se te viu, Ai, gente, se você tiver dinheiro, um jogo de fazenda, assim, com todo respeito, Stardew Valley. E tem pra celular também, só que ele é pago. Eu acho que é uns R$ 20 que você paga assim no celular, se não me engano. E você joga. E é muito bom, tá? infelizmente, a Cidade Fantasma. Nem todos têm um final feliz. Cityville foi um dos jogos que não resistiu ao fim do Flash e não ganhou uma versão nova. A Zynga simplesmente desligou os servidores e largou a cidade às traças. Mas calma que existem alternativas parecidas, como SimCity, que dá pra jogar no celular e tem um estilo bem parecido. Dragon City, os dragões sobreviveram. Se você era um mestre de dragões do Facebook, pode comemorar. Dragon City ainda existe e está mais vivo do que nunca. O jogo migrou totalmente para o mobile e recebe atualizações constantes. Então, se quiser voltar a chocar ovos e batalhar com Cara, o pior é que teve um dia que me deu do nada assim, uma vontade absurda de jogar Dragon City. Eu fui, eu baixei, eu joguei, eu cheguei até um level lá que eu falei, caraca, nunca tinha chegado nisso aqui na época do Facebook. Aí eu cansei, sabe? Me desinstalou. Aqueles, como é que é? O tédio, a ânsia de ter e o tédio de possuir. Alguns falam isso sobre riqueza, eu falo sobre o quê? Sobre Dragon City. dragões lendários, é só baixar no celular e continuar sua jornada. Mafia Wars, o crime não compensa. Esse aqui foi um caso de morreu e não volta mais. Depois de anos de sucesso, a Zynga decidiu desligar os servidores de Mafia Wars, alegando que o jogo não era mais viável. Triste, mas verdade. Se quiser algo parecido, pode testar Mafia City, que tem um estilo semelhante e ainda permitem que você viva o sonho de ser um chefão do crime, virtualmente, é claro. Candy Crush, o rei ainda continua no trono. Se tem um jogo que sobreviveu ao apocalipse dos jogos do Facebook e dominou o mundo, esse jogo é o Candy Crush. Ele já era gigante antes, e quando o Facebook parou de dar espaço para os joguinhos, ele simplesmente migrou para os celulares e ainda ficou mais popular do que era. Se você tem uma mãe, uma tia ou avó, é bem provável que ela esteja jogando e te pedindo vidas até hoje. Gente, futuro do jogo do Facebook? Não tem, morreram. Não tem futuro nem o Facebook. Não, assim, o Facebook eu sei que tem muita gente que utiliza. Geralmente o pessoal utiliza muito pra fazer anúncio. Anúncio, assim, de... O que aparece no Instagram, né? Porque você tem que ir pelo... Desapego. Oi? Desapego. A verdade é que os jogos que bombaram do Facebook não desapareceram completamente, eles apenas se adaptaram. Hoje, os jogos sociais continuam vivos, mas migraram para o celular e até para o metaverso. Se você antes precisava entrar no Facebook para interagir com os amigos nos jogos, hoje tudo acontece em apps como Roblox e Clash of Clans. Os jogos morreram ou evoluíram. Os jogos do Facebook podem ter... Será que tem jogo do Facebook em VR? Porque tem o VR que é do Facebook, não é? O MetaQuest, não é? Tem, mas eu acho que, cara, o Facebook eu acho que não tá muito focado em jogos. Não, mas... Que assim, um amigo nosso comprou o VR, gente, e é um negócio assim... É De porque o doido. meu olho não aguenta muito tempo, mas caraca, a gente foi jogar aquele do sabrezinho que a gente fica tocando as musiquinhas, esquece. Everybody wants to be my enemy. Porra, foi maravilhoso. Cansa muito o olho, tá? Pra quem tem fotossensibilidade, assim, ó, vocês estão vendo que esse vídeo eu tô com o olho meio coisa assim, é porque a iluminação aqui é complicada, sabe? E dá um pouco de tontura também. Dá um pouco... depende, tipo, porque o André foi um que era de montanha-russa, né? Aham. Aí ele ficou meio tontinho. ter perdido espaço dentro da plataforma. Mas a verdade é que eles nunca morreram de verdade. Alguns foram reinventados, outros sobreviveram no mobile e alguns viraram apenas uma memória nostálgica. Mas uma coisa é certa, eles marcaram uma geração e mostraram que um simples joguinho pode criar histórias épicas e amizades eternas, ou inimizades por conta de pedidos irritantes. E muito obrigado pra quem ficou até o final do vídeo. E um spoiler pra quem tá até aqui: o próximo vídeo tem mais 2 pessoas. Ó. Cara, eu quero ver esse de Orkut. Tipo, não vão ver hoje, obviamente. Esse de Orkut eu fiquei querendo mais ver. Se você também concorda comigo que jogos indies humilham jogos de R$ 300, aqueles jogos caríssimos, de empresas gigantescas, eu vou deixar um vídeo bem aqui pra você assistir. E se você quiser ver um vídeo de um outro tema que nem eu sei o que vai ser, vai estar passando aqui. Meu nome é Júlia Meu nome é André. e valeu! Ih, amigo, esqueci de dar play na gravação. Duvido.